Nesse vídeo vamos falar sobre todos os precedentes vinculantes do STF sobre os guardas municipais. Um assunto de grande importância, como a gente vai ver, e como você vai ver também, são vários julgados, o que já justifica você clicar no botão de curtir se tem interesse que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, a gente tem primeiramente na Constituição Federal a previsão no artigo 144, parágrafo 8º, no sentido de que os municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E a gente vai ver que há vários questionamentos sobre os limites disso aqui. Diante dessa disposição, a legislação nacional dispõe da seguinte forma: a gente tem a Lei 13.675 de 2018, que trata sobre a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e nessa lei é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, ou SUSP, e entre os integrantes operacionais do SUSP estão as guardas municipais, tá certo? Então, a legislação já coloca as guardas municipais entre os integrantes do SUSP. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é uma lei federal, ou seja, uma lei nacional, né? Que é a Lei 13.022 de 2014, por sua vez, diz que as guardas municipais, elas atuarão de forma colaborativa e atuarão também conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, que é justamente o que dispõe essa outra lei que eu mencionei anteriormente, certo? E aí vamos ver aqui a evolução, aqui toda uma cronologia dos julgados do STF. Primeiramente, em 2011, a DI 2827, o STF disse que o rol de entidades que integram os órgãos de segurança pública, lá no artigo 144 da Constituição, é taxativo, certo? Então, não cabe à lei, por exemplo, estender esse órgão que está lá. No entanto, a gente já viu que tem os incisos aqui do artigo 144, entre os quais não está a guarda municipal. No entanto, há essa previsão no parágrafo 8º sobre a possibilidade de municípios instituírem guardas municipais, né? Então, as guardas municipais, pela previsão constitucional, está ali entre os órgãos de segurança pública, apenas consta no parágrafo 8º que eventualmente pode não existir, porque depende de ato do município. Temos o tema 472 do STF, julgado em 2015, que diz que o artigo 144, parágrafo 8º, que eu acabei de mencionar, permite que as guardas municipais exerçam funções adicionais, ou seja, não é uma interpretação muito restritiva sobre o que ela pode fazer, porque aqui fala apenas em proteção de seus bens, serviços e instalações. Então, há uma visão patrimonialista, por uma parte da jurisprudência e da doutrina, no sentido de que as guardas municipais apenas poderiam tratar sobre o patrimônio do município especificamente. Não poderiam analisar outras questões. E aqui no tema 472 do STF foi dito que ela pode receber outras atribuições, inclusive o exercício do poder de polícia, inclusive para fazer atos de polícia de trânsito, podendo inclusive multar. Então, as guardas municipais, se houver previsão na legislação municipal, podem inclusive atuar fazendo multas de trânsito. Temos o tema 541 do STF, que é o tema sobre direito de greve por integrantes de carreiras de segurança pública. E esse tema diz que nenhuma carreira da segurança pública pode exercer o direito de greve. Lá nesse julgado foi feito um conflito, uma análise, né, de um conflito aparente entre o interesse público decorrente da segurança pública e o direito de greve de servidores, e entendeu que é vedado o exercício do direito de greve por essas categorias, e inclui aqui também os guardas municipais, porque, como a gente já mencionou anteriormente, a legislação os inclui entre os integrantes do SUSP, né? Então, prosseguindo, tivemos em 2021 o julgamento das ADIs 5948 e 5538, que tratam sobre o Estatuto do Desarmamento, e lá no Estatuto do Desarmamento havia uma previsão da vedação
de porte de armas por guardas municipais conforme o número de habitantes dos municípios. E eu trouxe aqui a norma, né? E o Estatuto do Desarmamento, ele proibia o porte de armas para os integrantes de guardas municipais, salvo se o município tivesse uma população acima de 500 mil habitantes. E o STF disse que essa limitação aqui dos 500 mil habitantes é inconstitucional, justamente porque são agentes que participam da segurança pública. E, além disso, nesse julgado foi apontada a necessidade da participação colaborativa dos guardas municipais nos esforços direcionados a combater o crime organizado. Então, foi declarado, portanto, que guardas municipais, independentemente da extensão do município, da quantidade de habitantes que ele tem, possuem direito ao porte de armas, certo? Em 2022, tivemos um recurso extraordinário no qual o STF reconheceu a legalidade de uma prisão em flagrante realizada por um guarda municipal. Portanto, foi dito que ele, assim como qualquer outra pessoa, na verdade, se deparar com uma situação de flagrante delito, pode dar voz de prisão e realizar a prisão da pessoa, né? Até porque, como a gente já viu aqui em vários precedentes, eles integram os órgãos de segurança pública. Posteriormente, e mais recentemente também, foi julgada a DPF 995, 2023, na qual foi declarada a inconstitucionalidade de todas as interpretações judiciais que eventualmente excluam as guardas municipais devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Então, aqui mais uma vez foi reiterado que as guardas municipais integram os órgãos de segurança pública. E tivemos agora, mais recentemente, o tema de número 656, que foi concluído o julgamento em 2025, e eu decidi gravar esse vídeo, na verdade, por causa desse julgado aqui, né, que é um julgado recente, e para fazer esse julgado eu vi que seria relevante a gente fazer esse histórico aqui. E nesse julgado, qual era a questão lá? Teve uma lei municipal do município de São Paulo que permitiu que a guarda municipal do município, né, que inclusive aqui há a previsão que é uma guarda armada, a gente já viu que o STF chancela isso aqui, e disse que a guarda municipal pode fazer policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos, direcionado aqui no caso ao respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. E o que aconteceu? O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade, dizendo que a preservação da ordem pública é de competência dos estados. Ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que isso aqui é matéria que é atribuição da Polícia Militar ou da Polícia Civil, né? E o STF, no caso, não foi nessa linha aqui. Mas antes de eu entrar na questão de mérito, é importante aqui, e principalmente para quem se prepara para concurso, ver uma questão preliminar no recurso extraordinário, porque após a interposição desse recurso extraordinário, houve a alteração dessa lei. Essa lei foi substituída por outra, mas na verdade não houve uma alteração substancial na norma. E aí foi levantada a questão se houve ou não um prejuízo ao recurso extraordinário em razão da substituição da norma, né? E foi afastado isso aqui. Eu acho que teve dois votos no sentido do prejuízo, né, do recurso extraordinário. Mas no caso o ministro Flávio Dino, eu achei interessante esse resumo que ele fez das hipóteses em que a revogação da norma que foi objeto do recurso extraordinário não vai implicar no prejuízo do recurso. A primeira hipótese que ele falou é a do fraude à jurisdição do STF, ou seja, aquele ente federativo que editou aquela norma, para não gerar um precedente vinculante, ele vai e revoga a norma para daí o recurso extraordinário ser declarado como prejudicado e logo na sequência esse mesmo ente pode inclusive editar uma norma em igual teor e aí teria que o processo passa toda aquela via crucis de chegar até o STF novamente para daí novamente ser analisado. Então seria uma situação de fraude processual, que é um drible, né, à competência do STF, e tem aqui dois precedentes em que isso aconteceu e o STF afastou o prejuízo. Não era a situação aqui desse caso, né, porque a norma foi substituída por outra de quase igual teor.
Outra situação são as normas de eficácia temporária. Uma terceira situação são as situações em que a norma é de eficácia temporária e é discutido no recurso extraordinário apenas as relações jurídicas estabelecidas naquele período de vigência da norma. Isso aqui vai ser mais comum acontecer, por exemplo, em medidas provisórias, né? A quarta situação é da continuidade da cadeia normativa, que é o caso aqui desse recurso, né, em que há substituição da norma por outra que tem um teor semelhante, então a razão de existir daquele recurso ela continua existindo, né? E, por fim, quando não há comunicação ao STF sobre a revogação da norma, ou seja, o STF continua no julgamento do recurso e sem saber que houve uma revogação e depois de já julgado não pode mais alegar que esse recurso deve ser considerado prejudicado porque a norma não existe mais, certo? Então, temos aqui essas situações em que o STF dá seguimento ao recurso extraordinário, mesmo no caso de haver uma revogação da norma, certo? Mas vamos passar à questão de mérito, né? A gente tem duas questões sobre o artigo 144, parágrafo 8º. Primeiramente, quando ele fala aqui em que os municípios podem instituir as guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Aí fica a dúvida, que lei é essa? É a lei municipal ou é uma lei nacional que vai tratar e vai trazer normas gerais, né? E a segunda dúvida é quanto à extensão do que vem a ser bens, serviços e instalações, porque, como eu já disse, há essa linha de interpretação de que esse sentido seria um sentido mais patrimonial mesmo em relação ao município, né? Então, o STF foi na linha, na verdade, de que essa lei aqui é a lei nacional, não é a lei municipal, e quanto a bens, serviços e instalações, deu uma interpretação mais ampla, certo? Não patrimonialista. O relator, o ministro Luiz Fux, apontou que o pacto federativo, né, deve ser interpretado no sentido de que os municípios eles possuem competência legislativa suplementar, né? Então eles podem atuar editando leis em seus assuntos de interesse local. E trouxe aqui um conceito de experimentalismo democrático, que significa que os entes federativos subnacionais, eles podem fazer algumas experiências, fazer alguns testes, digamos assim, de instituir alguns institutos jurídicos, desculpa aqui a redundância, mas para fazer um teste para ver se isso funciona, porque se o resultado for bom, aí isso pode ser levado para outros entes da federação. Eu vou ler aqui um trecho do voto no qual o ministro fala sobre o assunto. Então ele disse o seguinte: ao invés de assumir os riscos envolvidos nas grandes apostas de reforma global de instituições nacionais, como tem sido feito, talvez seja melhor experimentá-las no plano local de governo. A aplicação de novas ideias ou arranjos políticos em algum estado ou município precursor pode servir como teste. É claro que muitas experiências podem dar errado, mas os riscos para a sociedade são menores do que quando se pretende realizar reformas nacionais de um só golpe. Não por outra razão, o juiz Luiz Brandeis, da Suprema Corte norte-americana, chamou os governos estaduais de laboratórios da democracia. É um dos felizes incidentes do sistema federal que um único e corajoso Estado possa, se os seus cidadãos escolherem, servir de laboratório e tentar experimentos econômicos e sociais sem risco para o resto do país. Uma citação aqui do livro do Daniel Sarmento. E eu peço desculpas aqui se pronunciei errado o nome do juiz aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, prosseguindo aqui, o ministro falou sobre esse modelo de parceria e colaboração entre estados, municípios e a União no Pacto Federativo. Foi dito mais uma vez que a Guarda Municipal integra a segurança pública, por tudo que a gente já falou aqui, do artigo 154, parágrafo 8º da Constituição, a legislação nacional, todos aqueles precedentes que eu já citei. E quanto ao conceito de proteção de bens e serviços municipais, o ministro disse que a Constituição Federal não diz exatamente qual é o meio que o município vai fazer para isso. E isso permitiria uma interpretação mais ampla. Então foi dito que a restrição ao conceito mais patrimonialista de proteção a bens e serviços, isso seria, na verdade, impraticável
dentro de uma análise econômica e pragmática, certo? Então, diz que basicamente não faz sentido que você tenha muitos guardas municipais e eles tenham uma atuação extremamente restrita, fiquem ali como um mero segurança de porta de escola ou de praça pública. E o ministro Luiz Fux, o relator, ainda falou sobre os tipos de policiamento, né, dando a entender, inclusive, que as guardas municipais podem exercer todos eles. Entre esses tipos de policiamento temos o ostensivo, né, que é a presença visível do guarda, seja parado ou em circulação, que está ali fazendo uma ronda e observando o que está acontecendo, né, na área. Temos o policiamento preventivo, que aí já vai tentar prevenir algum tipo de prejuízo, né, de acordo com informações que o guarda tem. E também o policiamento comunitário, que aí já é uma atuação mais colaborativa, pela qual os guardas eles fazem uma análise junto à população para saber quais são os problemas da comunidade e aí também tentar auxiliar nesses problemas. E o ministro Flávio Dino, a propósito, também teve uma atividade bem ativa nesse julgamento aqui e também trouxe severas críticas a uma vertente puramente patrimonialista sobre a atuação das guardas municipais. E, por outro lado, ele destacou que as guardas municipais não possuem poder investigatório, portanto, eles não podem diligenciar, certo? Ou seja, eles não podem fazer investigações. Isso aí é atribuição da Polícia Civil, como vocês já devem bem saber. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes também fez considerações sobre o assunto, né, e ele demonstrou uma especial preocupação, ele falou sobre isso aqui em mais de uma oportunidade, em relação ao projeto Guardiã Maria da Penha, do município de São Paulo, e instalou um botão do pânico para mulheres que são potencialmente vítimas ou já foram vítimas de violência doméstica. Então, elas acionam esse botão e aí a guarda municipal vai lá verificar o que é que pode estar acontecendo no domicílio dela. Então, é um projeto que ele disse que é muito importante, já houve vários, aliás, milhares de casos de atuação nisso aqui, e ele disse que esse tipo de atividade aqui não poderia ser cessada e estaria aqui dentro daquele conceito de policiamento comunitário mencionado pelo ministro Luiz Fux. E quanto ao policiamento ostensivo, ele também disse que não existe mais um policiamento parado, como eu disse, de ficar um guarda parado na porta de uma escola. E também disse que o policiamento ostensivo não é exclusivo da PM, da Polícia Militar, que inclusive até mesmo a Polícia Civil eventualmente faz, como ele deu o exemplo do Grupo Garra, que combate assaltos a bancos. E eventualmente fazem também atividades de forma ostensiva. Ele falou também sobre o policiamento comunitário e trouxe aqui uma citação que lista as seguintes situações aqui de policiamento comunitário. Primeiro, de realização de consultas à população sobre problemas, prioridades e estratégias de resolução. Segundo, de estratégia policial voltada para áreas e problemas específicos. Terceiro, para a mobilização da comunidade para autoproteção e para a resolução de problemas que geram crimes. E quarto, para o foco nas ações na resolução de problemas geradores de crime e desordem, ou seja, para a prevenção. E aquele botão do pânico lá estaria aqui entre essa terceira e essa quarta possibilidade mencionada. E, por fim, e aí eu achei bem interessante esse dado apresentado pelo ministro, que ele mostra aqui que no Brasil já o número de guardas municipais já se aproxima do número de policiais civis. Na verdade, é praticamente o mesmo número, né? Da mesma forma, é um número semelhante ao de policiais penais, né? Um número muito maior do que o de policiais rodoviários federais, assim como de policiais federais. Então, ele aponta que não dá para desprezar essa quantidade de pessoas aqui, esse contingente, para eles não participarem de uma forma mais ativa na gestão da segurança pública do Brasil. Então, por isso, o STF vai nessa linha de tentar ampliar mais as atribuições das guardas municipais. Tivemos ainda algumas situações abordadas que foram interessantes, porque houve uma certa discussão sobre
a possibilidade ou não de um guarda realizar uma busca pessoal. E quanto a isso aqui, eu já adianto que não houve uma análise de mérito sobre isso aqui. Eu estou mencionando porque foi uma discussão que foi interessante, mas que de outra mão aponta aí alguns possíveis caminhos que o STF pode seguir. Porque o ministro Cristiano Zanin, ele disse que guarda municipal não pode fazer busca pessoal, ponto, certo? Então, se é um guarda municipal que está fazendo a ronda ou está na frente de uma escola e, por exemplo, dizem para ele que um pipoqueiro está vendendo drogas, ele não pode ir lá e fazer uma busca no pipoqueiro para saber se ele de fato tem drogas, porque ele não tem poder de investigação, né? Isso dependeria ou da Polícia Civil ou da Polícia Militar. E a propósito, quanto a isso, foi até uma questão, porque ele disse que deveria esperar a Polícia Militar, mas a Polícia Militar também não tem poder de investigação. Essa foi uma questão que foi apontada ou pelo ministro Flávio Dino ou pelo ministro Alexandre de Moraes, de que a Polícia Militar, que o ministro Cristiano Zanin disse que deveria atuar para isso, mas na verdade também ela não tem esse poder, né? E uma outra hipótese que foi dita é a da situação em que chega uma informação, por exemplo, de que uma pessoa está se dirigindo a uma escola com uma machadinha para agredir uma professora. E aí foi questionado se o guarda ainda assim não poderia fazer uma busca nessa pessoa. E nesse debate o ministro Cristiano Zanin disse que o guarda municipal apenas pode atuar para fazer uma busca se ele viu um crime, ou seja, em situação de flagrante delito. Ele não poderia, a partir de uma denúncia, fazer uma busca ou no pipoqueiro ou, mais importante ainda, nessa pessoa que supostamente agrediria uma professora. E quanto a isso, o ministro Flávio Dino disse que, dependendo do caso, a urgência pode justificar que ele mesmo, não tendo a princípio o poder de fazer investigações, que ele vá lá verificar se essa pessoa tem ou não uma arma, ou se ela tem ou não drogas também à venda naquele local. E foi apresentado um precedente em reclamação constitucional, no qual o STF justamente manteve a legalidade da prisão em uma situação como essas, certo? Mas isso aqui, a busca pessoal, não foi objeto desse tema de número 656 do STF, certo? Então, eu vou passar aqui a falar sobre o que foi definido então na tese. Então, a tese disse que os guardas municipais eles podem fazer atividade de policiamento. Então, é constitucional norma municipal que trata sobre o assunto. E diz que isso inclui até mesmo o policiamento ostensivo e o comunitário, que aí vai incluir aquele programa que eu mencionei do município de São Paulo, que tem um botão do pânico. Por outro lado, foi dito também que é vedada a atuação dos guardas municipais como polícia judiciária, portanto eles não podem fazer atividades investigativas. Faço apenas aquela ressalva da posição do ministro Flávio Dino, no sentido de que em uma situação de urgência, eventualmente o guarda municipal vai poder fazer uma busca pessoal para procurar uma arma ou drogas, por exemplo. Quanto ao controle externo, foi dito que as guardas municipais também vão se sujeitar ao controle do Ministério Público quando atuarem fazendo policiamento ostensivo ou comunitário. E, por fim, foi dito que as normas gerais às quais se sujeitam as guardas municipais são as normas do Congresso Nacional. Portanto, quando o artigo 144, parágrafo 8º, fala em conforme dispuser a lei, está se referindo a uma lei federal, uma lei nacional. E se você chegou até aqui, eu peço que clique no botão de curtir, é muito importante esse ato de apoio para o canal. Também se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado dos novos vídeos. E eu convido vocês também a conferirem as playlists do canal. Tem aqui a playlist do Enan, por exemplo, que tem julgados só de STF e STJ. E temos também aqui playlists por matérias e também por alguns assuntos que são mais relevantes, como por exemplo medicamentos. Tenho aqui a playlist só de medicamentos. Tem alguns assuntos em previdenciário que também tem uma playlist específica. Enfim, vale aqui conferir as playlists do canal. Então, muito obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!